Sou a doutora Milos Malhol. Neste momento estou na área de preparadores físicos do Futebol Clube Barcelona e a minha função, mais do que nada, é uma função próxima da fisiologia, que é a monitorização da carga do jogador, tanto no treino como em competição. Atualmente também estou no tema de investigação do clube e é por isso que estão a investigar mais. Como é o dia-a-dia de uma fisiologista desportiva? Ora bem, primeiramente devo dizer que sou fisiologista, mas não sou fisiologista no âmbito da biologia, mas no âmbito da Sport Science. Fiz o doutoramento em fisiologia do exercício e a partir daqui o dia-a-dia num clube de alto rendimento centra-se sobretudo em procurar as atualizações de todas as áreas, por exemplo, da monitorização da carga e podê-la aplicar aos nossos desportistas. Barça Innovation Hub. Isto é um dos departamentos de que dispomos aqui e é o departamento, sobretudo, que está destinado à expansão do conhecimento a partir do clube. A partir daqui tenta-se gerar um novo conhecimento, tenta-se evoluir no conhecimento, sobretudo em ciências do desporto, de todas as áreas, quer analistas, metodologia, preparação física, do que quer que seja, e o que se tenta a partir daqui é expandir, por um lado, concursos, etc., o conhecimento, e por outro, através de investigações. Sou Raquel Medina, sou fisioterapeuta e doutorada em investigação. Atualmente faço trabalhos de investigação pós-doutoramento no Laboratório de Eletrofisiologia da Universidade de Las Palmas e também tirei recentemente uma especialização em Medicina do Sono. Estamos nas instalações do Futebol Clube Barcelona, em concreto em relação com o Departamento de Innovation Hub. Recentemente fizemos uma investigação com os responsáveis pelo departamento, sobretudo com a doutora Milos Malhol, de neuromodulação, e como este tipo de tecnologia afeta os desportistas de elite. O estudo foi efetuado durante o ano de 2021, tendo sido iniciado em fevereiro, terminou em abril e atualmente estamos em fase de análise e publicação dos resultados. A relação, na verdade, foi iniciada a partir de nós mesmos, a partir do próprio laboratório de fisioterapia. Estabelecemos a relação com o Departamento de Innovation Hub do Futebol Clube Barcelona porque queríamos experimentar este tipo de tecnologia numa amostra de desportistas de elite. Desde sempre, a doutora Milos Malhol e a sua equipa foram 100% colaboradores da nossa equipa. Aceitaram de forma imediata e, na verdade, assim, cresceu uma equipa e uma colaboração a nível nacional que é muito interessante e que esperamos que tenha continuidade no futuro. Os objetivos que tivemos para estes estudos é realmente um grande projeto que depois se vai dividir em diferentes estudos. Os 3 grandes objetivos foram, primeiro, sobretudo, observar a forma como a neuromodulação afetava os nossos desportistas, isto é, as correntes de baixa frequência, de ultra baixa frequência, se favoreciam a recuperação dos nossos desportistas em cada um dos microciclos. Os microciclos são semana a semana. Ao fim e ao cabo, os nossos planeamentos centram-se a nível semanal, como sempre competem uma vez por semana. Nós trabalhamos partida a partida, poder-se-ia dizer, e o objetivo principal foi isso, ver como a eletroestimulação de 2 dias por semana afetava a recuperação dos nossos desportistas. O que é que víamos? Variáveis de carga interna, que se dizem que é como o próprio desportista responde a variáveis de carga externa, isto é, o que o desportista gera durante o treino, e depois também adaptações, como se adapta depois das sessões ou das competições. Outro dos objetivos também foi observar, já estes talvez mais orientados para a Sport Science, observar ou descrever, poderíamos dizer, o microciclo de cada um dos desportistas, ou, digamos, da equipa, de uma equipa profissional de basquetebol, neste caso, e finalmente o último objetivo, também relacionado com o primeiro, sobre os efeitos da neuromodulação em cada um durante 6 semanas nos desportistas, é sobre a forma como essa neuromodulação afeta tanto as fases do sono como os biomarcadores que vimos, sobretudo de ativação do simpático e parasimpático, e também na carga externa, como referi no segundo objetivo. Acho que é um mundo que, como está pouquíssimo investigado, acho que necessita muito mais de suporte científico. Centramos-nos, sobretudo, na investigação ou na tentativa de procurar a monitorização ótima do desportista, isto é, como podemos ajudar
para que o rendimento seja ótimo e também que seja o menos invasivo possível. Com os resultados que tivemos, que se viu que são positivos, acho que se poderia tentar abrir a muitos mais desportos, a muito mais tipos de desportistas e a diferentes, sobretudo, temporizações. Fizemos 6 semanas, mas vamos ver o que acontece em períodos mais longos, mais curtos, etc. Acho que pode ser um bom objetivo o ramo de investigação que estamos a fazer no laboratório sobre o desporto e a neuroeficiência desportiva abrange sobretudo os objetivos de melhoramento da fadiga muscular, portanto que a recuperação do desportista seja mais rápida, melhorar também o descanso, porque embora não se acredite efetivamente os desportistas, sobretudo os de elite ou semi-profissionais, têm muito problemas de sono, não descansam bem, e depois também a parte do stress e ansiedade, são pessoas submetidas a muita tensão pelas agendas e os calendários congestionados, pelo tipo de desporto que praticam, sobretudo quando são em equipa, e então isto pode fazer com que, se conseguimos fazer com que o bem-estar dos jogadores ou dos desportistas melhore, provavelmente vai haver um resultado na sua eficiência e na sua adaptação ao treino e, portanto, melhoramento da técnica. Poderíamos dizer que há grandes grupos. O primeiro grupo, que é o das variáveis do sono, usou-se um dispositivo portátil em forma de anel, que os próprios jogadores usavam 24 horas por dia, menos as horas em que treinavam, em que por regulamento não podiam usar, e as variáveis que se mediam eram tanto qualitativas quanto quantitativas do sono. Depois também outras variáveis foram mais bioquímicas, que foram estressantes, sobretudo hormonas, que marcam ligeiramente a recuperação e o estado de stress físico do desportista, físico e também psicológico, como o cortisol, a testosterona e o rácio cortisol-testosterona. Depois também jogávamos com outro grande grupo, que são as variáveis de carga externa, que são as variáveis que obtemos dos nossos dispositivos EPTS ou GPS, que se chama comumente, e que são variáveis que nos dizem que o desportista percorreu, com que velocidade o fez, que tipos de acelerações, desacelerações, etc. São variáveis já muito mais do nível da Sport Science. E, finalmente, também as variáveis internas, de carga interna nas perceptivas, isto é, o que o próprio desportivo anota, que viriam a ser o RPE, a percepção do esforço por sessão, e o bem-estar, a percepção da recuperação que tiveram na sessão anterior. É muito difícil efetuar este tipo de estudos com desportistas de elite, porque obviamente é o seu trabalho, é o seu dia-a-dia, e muitas vezes é muito difícil alterar a sua rotina de trabalho. Mas acho, e estaremos todos de acordo, a doutora Medina também, que foram bastante participativos e, sinceramente, motivaram-se muito com o estudo e ajudaram muitíssimo na hora do trabalho com as variáveis. Os resultados do estudo foram francamente surpreendentes, embora só tenhamos escolhido uma amostra de uma equipa, neste caso de basquetebol, mas foram bastante positivos porque conseguimos evidenciar que há melhoras na qualidade do sono dos jogadores ao longo da semana em que se foram tratando com a neuromodulação e depois, além disso, encontramos relações bastante interessantes com aspectos de regeneração muscular e das cargas, carga interna e externa. E isto abre uma nova linha para que se tenha em consideração que o descanso e o sono dos desportistas são uma parte tão fundamental como qualquer treino ou qualquer nutrição que tenham de fazer. Isto agradou não só pela parte científica, porque é muito reconfortante que os estudos saiam cumprindo-se os objetivos e as hipóteses, mas também pela parte técnica, porque abriu o conhecimento sobre se os jogadores podem ter melhor qualidade do sono se utilizarem este tipo de neuromodulação no vosso dia-a-dia normal. Os resultados preliminares do sono já foram publicados num congresso, recentemente há cerca de um mês no Congresso da Sociedade Espanhola do Sono. E, além disso, também já estamos em fase de redação para enviar o primeiro paper, o primeiro artigo que tem a ver com a qualidade do sono que encontramos, os melhoramentos e os resultados positivos que encontramos nesta equipa. Agora mesmo, depois da conclusão deste estudo, também nos interessaria muito fazer um estudo com a amostra feminina, neste caso foi só uma equipa masculina, porque há relações, está bem estudado, que há relações hormonais que têm a ver com o treino em mulheres, que afetam de forma diferente, também relativamente ao ciclo menstrual e que também têm a ver com os períodos de descanso. Pelo que a investigação diz, normalmente as mulheres têm pior descanso e isso pode ter a ver com este tipo de relação hormonal. E seria muito interessante testar a neuromodulação, não só noutras equipas, mas também em desportos individuais. A resposta à pergunta se o sono é relevante no treino diário dos desportistas de elite
sinceramente, acho que é algo primordial. Isto é, que com os anos, pouco a pouco, cada vez temos mais dispositivos ou mais instrumentos para o medir, que talvez anteriormente não se teve tanto em conta, porque era muito difícil medi-lo, dado que o instrumental era clínico e totalmente dentro de laboratórios. Agora que podemos medir o sono de uma forma objetiva e estando nas suas casas cada um dos jogadores, acho que é algo totalmente necessário e em que nos temos de começar a centrar todos, porque ao fim e ao cabo temos de entender o desportista como uma pessoa que não simplesmente o rendimento está relacionado com o que treina ou deixa de treinar, mas também é algo muito mais holístico, todo o processo de treino e que abrange desde que está a treinar, por exemplo, aqui no Ciutat Esportiva, até que chega à sua casa e começa a sua recuperação na mesma. O Laboratório de Eletrofisiologia e Fisioterapia carrega-se de coordenar, ajudar e criar projetos que tenham a ver diretamente com o tratamento, com a neuromodulação e, mais concretamente, com as microcorrentes de ultrabaixa frequência e, entre eles, além da linha desportiva, também temos uma linha focada na dor crónica, como, por exemplo, com doentes com esclerose múltipla. Também temos outro tipo de linha também mais encaminhada para aspectos psicossociais, como, por exemplo, o melhoramento do stress e a ansiedade em doentes com demências ou doentes geriátricos e que englobam basicamente os 3 objetivos principais da neuromodulação com a qual trabalhamos e que continuamos a ampliar o caminho e continuamos a trabalhar para tal. A verdade é que a partir da Universidade de Las Palmas é importante que ganhe este caminho para avançar na fisioterapia, dado que tradicionalmente não há muita investigação sobre isto e agora temos a oportunidade de criar esta linha e de avançar. Depois de ter estado 3 anos a trabalhar nisto e a ir tirando e confirmando teorias científicas e ir preparando estudos e criando estudos, desenvolvendo-os para ir proporcionando evidência, acho que dentro de algum tempo o objetivo desta nova neuromodulação é que haja muitas equipas a trabalhar em investigação, que haja uma rede nacional que já existe, mas também, além disso, tenha uma rede internacional onde investigadores, não só no âmbito da fisioterapia, mas também fisiologia desportiva, nutrição, geriatria, pediatria, que trabalhem em colaboração e que tudo se faça em prol de que estes doentes tenham uma oportunidade de melhorar a sua dor crónica, por exemplo, e o seu bem-estar ou a sua qualidade do sono. O que é que estaríamos a investigar daqui a 10 anos? Acho que há 20 anos saberíamos claramente que estaríamos a investigar em tecnologia, mas agora estamos num momento em que a tecnologia já não é imprescindível, mas é 100% do nosso trabalho diário. É que cada vez nos surpreende mais. Isto é, pode acontecer que dentro de 10 anos estejamos a investigar, inclusive ao nível da nutrição do desportista, que a possamos ter no telemóvel e que saibamos perfeitamente cada quilocaloria. Estou a inventar, porque não é o meu mundo, mas poderemos investigar. Acho também que cada vez mais vamos ter mais instrumental com o qual possamos afinar muito mais o rendimento. A questão que me despertou a curiosidade para começar a investigar neuromodulação foi o facto de, por serem desportos de equipa, eu, ao fim e ao cabo, digo, e sou muito pesada nisso, mas venho de um desporto individual. Nos desportos individuais, o controle da forma como nos adaptamos é de monitorização muito mais simples, sabemos muito mais, temos a frequência cardíaca, podemos fazer mais exames de esforço, talvez, ou temos mais experiência, ou mais, digamos, mais tradição na hora de efetuar tipos de controles de como estou a reagir ao treino. Em contrapartida, em desportos de equipa, pela essência do desporto, que é totalmente mutável, intermitente, etc., há um controle menor da forma como o indivíduo responde ao treino, por exemplo. E acho que é um momento, dado que todas essas possibilidades que se abram de sabermos como responde ou como podemos melhorar esta resposta do próprio desportista ou essa adaptação, pois tudo isso que nos dê informação já ajuda. Acho que o êxito é conseguir atingir os objetivos que se traçam, mas sendo feliz, sobretudo que acho que o êxito é isso. Nunca me o tinham perguntado e acho que é a primeira vez que respondo a isso, mas isso é o êxito.